Boa noite a todos, que Deus os abençoe com muita luz. A lição de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item é o 14 até o 17. A lição de hoje é o suicídio e a loucura. O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem força para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristeza e as amarguras e as decepções que desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos, a presença de sua razão de abalos e que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Dá-se ao mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem em estado de embriaguez e de loucura, quais podemos chamar de inconsciente. É certo que quaisquer que sejam motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes. Exercita a paciência, ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. E o que a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê a morte a solução dos seus males. Por que não esperar? Nada acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Eles produzem a covardia moral. Enquanto se vê homens de ciência de se apoiar sob a autoridade do seu saber, esforço para provar aos seus ouvintes ou mais leitores que não tem nada a esperar após a morte. Não os vendo tentando convencê-los de que são infelizes e não têm nada de melhor a fazer do que se matar? Que poderiam lhe dizer para desviá-lo disso? Que compreensão poderia lhe oferecer? Que esperança poderia lhe dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se nada é um único remédio heróico, mais vale cair nesse imediatamente do que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Aqueles que fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo. Embora com essas condições, daí a paciência e a resignação, que os afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando uma palavra de coragem moral. Além Além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão também positiva, talvez mais determinante. Ela nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz com seus relatos, provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus e que proíbe aos homens dar cabo de sua vida para o suicida, mesmo levando em conta que o sofrimento que é temporário e não eterno. Nem por isso deixa de ser terrível. As consequências que delas resultam dão o que pensar, e a quem quer que seja tentado a suicidar, partir daqui antes da vontade de Deus. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, no qual ele sabe que será muito mais feliz, quanto mais confiante e resignado tenha sido na terra.
A certeza de que encurtar sua vida alcançará resultado completamente oposto daquele que esperava. Porque libertar-se de um mal para entrar em outro pior, mais longo e mais terrível do que mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que por se matar chegará mais rápido ao céu. E, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que se reúna as pessoas de sua afeição, que o esperava reencontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra seus interesses, e por estas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicídios. Pode concluir que quando todos forem espíritas não haverá mais suicídio consciente, comparando-se os resultados da doutrina materialista e da doutrina espírita. Em relação ao suicídio, percebe-se que a lógica do materialismo conduz o suicídio, enquanto o espiritismo impede, o que é confirmado pela experiência. Bem, meus filhos, a lição de hoje é sobre o suicídio e a loucura. Pois é, aqui está explicando que nós temos, geralmente, quem vai fazer o suicídio porque está inconformado ou está descontente com a vida ou alguma coisa causou decepção. Mas nem por isso nós podemos tirar a nossa vida. Para isso, o Espiritismo vem nos trazer resignação, paciência, benevolência, e entendermos o que é prova, o que não é prova, né? Darmos a paciência e a inteligência necessária de sabermos que não podemos abreviar a nossa vida, porque nós estamos aqui para pagar o nosso karma. Então, se nós abreviarmos, nós vamos sofrer muito mais. Nós sabemos muito bem que o vale do suicida, certo? O sofrimento é muito grande, né? Porque além de tudo, você é acusado de você ter tirado sua vida. Então, ali você passa por coisas muito penosas. Então, o Espiritismo, entendendo isso, ele jamais, e nessa lição diz, quanto mais nós tivermos pessoas espíritas, quanto mais entender, jamais vai cometer o suicídio. Agora, tem aquelas pessoas que se dopam, tomam remédio, usam droga, então eles fazem isso às vezes no inconsciente, mas nem por isso deixa de ser uma prova para o lado de lá. Porque mesmo que você faça isso inconsciente, certo? Não vai ter, pode ter certeza que do outro lado não vai aliviar. Para o céu é que você não vai. Então, precisamos nós cuidarmos do nosso vaso, da nossa mente, do nosso viver, para que nós possamos ter entendimento da vida equilibrada, para não entrarmos nessa de inconsciência, de droga, dessas coisas, para que nós possamos ter realmente o equilíbrio necessário, para não entrarmos nessa estada de inconsciente, nem de loucura, nem de desgosto. Desgosto é só para aquele materialista que acha que a vida é só material. Então, a gente acha muitas pessoas desgostosas com a vida. Aqui, gente, é uma passagem. É só uma passagem. Nós somos eternos viajantes. É uma passagem. Nós chegamos aqui nus e vamos voltar nus, sem nada, nada, nada. O que nós vamos levar aqui é o entendimento e evolução, certo? E aquilo que nós praticamos de caridade é a nossa malinha que nós vamos levar. Então, nós precisamos estudar muito para entendermos e jamais pensar de atirar contra a nossa vida, né? A nossa vida, a lei de Deus. Jamais podemos provocar essa covardia moral. Aqui diz essa covardia moral. Então o homem às vezes fica nessa ciência, fica nas coisas, mas ele não tem apoio moral, ele não tem apoio espiritual. A pessoa que vive só no materialismo, ela não tem apoio nenhum. E muitas dessas pessoas desesperançosas, na angústia de uma vida difícil, acham que botando fim na vida acabou tudo. Não acabou não. Você pode arrumar uma coisa bem pior para a sua vida. Então, o que nós devemos fazer? Estudar muito, entender a parte espiritual, entender que nós estamos aqui de passagem e que o processo nosso de sofrimento é de depuração, eu ia dizer depilação, depuração do espírito para nós lapidarmos, para nós entendermos, para nós entrarmos em condição de entrar na semelhança do Espírito para com o Pai. Então, esta lição, nós estamos aqui vendo que não é, tem gente que não pode receber decepção nenhuma. Gente, a decepção foi feita no mundo
de expiação, a decepção, o desgosto, o descontentamento, essas coisas vêm estar no nosso mundo. É nós que temos que ter o equilíbrio necessário e de entendermos o que é karma, o que não é, e o que nós temos que equilibrar para que nós não tenhamos desgosto. Se nós equilibrarmos a nossa vida, mantermos a nossa moral, mantermos a nossa mente, manter a nossa espiritualidade, nós vamos ser pessoas conscientes daquilo que vamos fazer. É que eu entendo para essa lição. Quanto mais consciente você tiver do plano espiritual, da parte terrena, né? Quanto mais consciência você tiver, quanto mais você tiver integrado, quanto mais você entender da espiritualidade, quanto mais você, menos sofrimento você vai ter. Tem sofrimento essas pessoas que vivem na ilusão da vida, que não pode ter desgosto, que não pode ter isso, que vai acumulando forças negativas e depois cai na inconsciência. Pessoas que acumulam e se tornam vítimas delas mesmas. Nós precisamos ser pessoas inteligentes, pessoas conscientes, pessoas que sabendo da sua religião, do seu equilíbrio e que a nossa vida é o melhor que nós temos e enquanto nós tivermos vida, temos que lutar por ela, porque a vida nós estamos aqui para evoluir, para que nós possamos ter a condição de estarmos com Deus e jamais atirar contra a nossa própria vida, porque é a luz que Deus nos deu, é a luz que a vida que Deus nos jamais podemos atentar contra ela. É que eu entendo por essa lição. Que Deus os abençoe, meus filhos, com muita luz. Neste momento, peço aos mentores, aos guias espirituais, aos médicos espirituais e a Jesus, que é médico dos médicos, que fluidifique as vossas águas, colocando o remédio necessário de cura, que seja colocada a vacina necessária, os anticorpos necessários, que vocês sejam energizados e blindados em nome de Deus, para que haja cura, para que esse vírus não os ataque, nem vocês e nem seus familiares, e que vocês sejam curados de qualquer enfermidade na luz maior. Neste momento, eu peço a Jesus, vamos visitar os hospitais e aonde estiver as pessoas precisando de cura, que neste momento eles recebam a cura em nome de Deus, de acordo com o merecimento de cada um e que seja feito tudo segundo a vontade de Deus. Também vos peço, meu Pai, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os técnicos, por todos os auxiliares que estão de frente nessa pandemia, que eles sejam blindados, Senhor, para que esse vírus não os ataque, para que eles possam trabalhar na teu poder e na tua luz, mas que a tua face, Senhor, esteja presente sobre esses filhos, sobre esses médicos, para que eles possam, na hora que estiverem esses espíritos indo embora para a casa do Pai, sintam a tua presença e a tua luz. Peço por esses filhos que partirem em nome de Deus, que eles sejam levados para as escolas espirituais, para os hospitais e que sejam prontamente atendidos sob tua luz. Neste momento, Senhor, vos peço por grupo da Uniluz e que neste momento nós sejamos amparados no teu amor, na tua misericórdia, que possamos aprender essas lições, que possamos ter a evolução necessária e que possamos, Senhor, com aprendizado, filho dos exércitos, levantar a bandeira da luz. Também, Senhor, vos peço neste momento a todo o grupo da Uniluz, com toda a potência da nossa mediunidade, que vamos vibrar com todo o amor, com toda a misericórdia, do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o nosso planeta Terra. Vamos se soltar no universo e fazer um círculo sobre o planeta Terra para que vamos neste momento vibrar, mas vibrar muito, muito, muito amor para o planeta Terra, para que ele seja liberto de todas essas forças negativas e que esse vírus não tenha mais força nem poder, mas que a misericórdia divina liberte o planeta Terra e a humanidade. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Meus filhos, aqui vai meu abraço cheio de saudade de vocês, que vocês se cuidem em nome de Jesus. E também aqui vai o beijo dessa mãe que os ama muito. Que Deus os abençoe com muita luz. Boa noite a todos e um bom final de semana a todos. Um beijão grande.